Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de um verso que está inserido no famoso, no tão conhecido, no tão popular Salmo 23, no qual Davi confessa ser o Senhor o seu pastor que cuida dele constantemente. Neste salmo, Davi, dentre outras confissões de segurança, pois neste salmo, Davi, o salmista, rei Davi, expressa toda a sua segurança naquele que cuidou de sua vida ao longo de toda a sua existência. E faz parte desta confissão de segurança um verso no qual Davi diz ao bom pastor: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha, este verso é mais uma expressão desta confissão de segurança que o salmista reconhece ter diante de Deus, na certeza de que este cuida de sua vida, como cuidou ao longo de toda ela, de toda a sua existência. Este cuida de sua vida como um pastor cuida de suas ovelhas. Vejam, esta expressão, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ilustra bem esta serenidade, esta paz interior que o salmista nutria, cultivava diante de Deus, mesmo nas horas mais adversas. E os inimigos aqui evocados, os adversários aqui evocados, nos colocam diante de um perigo iminente. Ora, quando o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, podemos subentender aqui que os adversários, os inimigos de Davi estavam à iminência. No outro salmo, ele vai dizer que os seus adversários estavam à porta, à sua porta, ou seja, a um passo de adentrar em sua privacidade, a um passo de colocarem as suas mãos sobre ele, a um passo de fustigá-lo, feri-lo, traspassá-lo com a sua espada. Aqui, quando o salmista pede ao bom pastor que lhe prepare uma mesa na presença dos seus inimigos, ele deixa subentendido que estes inimigos estão à iminência de tocar em seu corpo, de tocar em sua vida, de lhe fazerem um mal tão desejado. Ora, mas em vez de evocar a Deus para que lhe provesse de um grande exército a fim de socorrê-lo, em vez de evocar a Deus para designar aos seus anjos que lhe guardassem, que lhe protegessem diante dos seus inimigos, o salmista pede a Deus que prepare uma mesa perante os seus inimigos. E ora, para que serve uma mesa? Bem, a mesa serve para aquele momento de regalo. Ora, a mesa serve para aquele momento em que degustamos o alimento, degustamos
a bebida. A mesa é aquele momento em que desaceleramos o ritmo trivial cotidiano de nossa vida, nos assentamos para gozarmos, fruirmos do dom da terra, do dom da natureza, daquilo que a natureza nos proveu em termos de fruto, em termos de pão, em termos de bebida, em termos, enfim. Na mesa, nós nos entregamos ao prazer da alimentação, ao prazer de degustar o alimento, de experimentar o cardápio que nos é colocado, a fim de saciarmos a nossa fome, saciarmos a nossa sede, enfim, a fim de nos refestelarmos. O salmista, ao pedir a Deus que lhe prepare uma mesa na presença de seus inimigos, confessa aqui esta segurança incondicional. Por quê? Porque não demonstra nenhum desespero, nenhuma angústia. Nós não o vemos arquitetando uma fuga. Não o vemos orquestrando as suas defesas, afiando a sua espada, dando ordens aos seus soldados, se preparando para fazer frente ou resistir àqueles que buscam o seu mal. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é uma figura extremamente despreocupada com essas defesas, desarmada, uma figura extremamente em paz, serena, coerente, com os pés no chão, que em vez de recorrer a todos os recursos necessários para fazer frente aos seus inimigos, aos seus adversários, pede a Deus que lhe prepare uma mesa na presença dos seus inimigos. Isto é paz, isto é confiança, isto é segurança, isto é a certeza de que não há cuidado maior do que o cuidado de Deus para conosco. Não há segurança maior do que a de estar em Deus, unido a Ele em amor. Não há segurança maior do que ter este bom pastor como aquele que há de cuidar de nós. Ora, o salmista Davi, ao longo de sua jornada, até chegar ao trono de Jerusalém, sofreu inúmeras perseguições, a começar por Saul. E mesmo já entronizado, ele sofre outras perseguições, como aquela encabeçada por seu próprio filho Absalão. Olha, quantos adversários Davi não angariou ao longo de sua vida? Quantos inimigos não se levantaram contra Davi ao longo de sua vida? Por quantas vezes Davi não se viu a iminência de perder a própria vida? Entretanto, o pior não lhe aconteceu. Entretanto, mesmo diante de todo este cenário hostil, mesmo diante de tantos adversários, diante de tantos inimigos, Davi atravessou estes períodos incólume. Davi atravessou essas perseguições protegido, guardado, quase que intangível. Por quê? Porque Davi tinha um bom pastor que cuidou de sua vida ao longo de toda a sua existência,
de tal modo que ele pôde superar todos os adversários e as perseguições que estes desencadearam contra ele. Agora ele pode, com toda certeza e convicção, se desarmar, se mostrar na sua vulnerabilidade, na sua fragilidade, na sua fraqueza, diante dos seus inimigos, a tal ponto que, em vez de recorrer ao seu pajem para desembainhar a sua espada, ele pede a Deus que lhe prepare uma bela mesa, com uma boa alimentação, com uma boa bebida, para que ele se assente e se refestele, na certeza de que nenhum de seus adversários que estão à iminência poderá lhe fazer o mal, se Deus assim não consentir. Isto é paz diante da adversidade, isto é segurança, isto é a certeza naquele que tem o poder de cuidar de nós. Ora, mais tarde, o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, a iminência de sua paixão, também expressará esta segurança, e claro que em proporções muito maiores, porque ninguém conhecia tão bem o Pai como ele, Jesus, também vai expressar esta sua segurança, pois diante dos pés aligeirados de um Judas que caminha contra ele para traí-lo, diante dos pés aligeirados de um Caifás, de um Anás, de um Sinédrio, depois de um Pilatos, que contra ele erguerão a sua espada, o que ele faz? Se desespera? Não. Ele convida seus discípulos para se sentarem à mesa com ele, a fim de comerem do pão e beberem do vinho, do cálice que ele lhes serviria. Isto é segurança, isto é paz, isto é confiança, isto é serenidade próprias de alguém que conhece perfeitamente o seu Senhor, o seu pastor, o seu Deus, e sabe que nenhum mal lhe sobrevirá se este assim não permitir, assim não consentir. Cultivemos nós, aprendamos nós também a confiar assim no nosso Senhor, no nosso Redentor, no nosso Salvador, no nosso bom pastor. Jesus, lá no Salmo 10, vai dizer: eu sou o bom pastor. A este pastor entreguemos a nossa vida incondicionalmente, na certeza de que ele cuidará de nós. Já tem cuidado e damos testemunho disso. Já tem nos preservado, já tem nos mantido, já tem nos sustentado, já tem nos fortalecido, já tem nos inspirado, nos motivado, e doravante assim também fará. Portanto, não nos desesperemos diante das adversidades, diante das águas revoltas, diante das intempéries da existência, diante dos problemas mais hostis. Não nos desesperemos, confiemos, como o salmista confiou, confiemos como Cristo confiou, confiemos como tantos outros confiaram naquele que é poderoso para nos guardar, que é poderoso para nos salvar, que é poderoso para nos proteger, independentemente das circunstâncias, independentemente das adversidades, independentemente das hostilidades que estivermos passando. Confiemos nele, porque ele tem cuidado e haverá de cuidar de nós. Nenhum mal nos sobrevirá, se ele assim não consentir. Mantenhamos firmes em nossa caminhada, em nossa jornada rumo à eternidade e o encontro definitivo com este pastor que mesmo na eternidade está tão perto, tão presente, tão presente a nós, pois tem nos livrado, tem nos guardado,
tem nos salvado. Faça aí você um exercício, resgate aí na sua memória por quantas circunstâncias você já não se viu a ponto de ter desesperado, a ponto de ter confessado, assumido que daquelas circunstâncias você não se sobressairia, mas se sobressaiu, superou, venceu. Por quê? Porque este pastor está presente, este pastor cuida de nós, este pastor intervém em nossa vida, nos dando o seu amparo, o seu apoio e o seu refúgio nas horas mais adversas. Continuemos confiando nele. Continuemos confessando nossa segurança nele. Continuemos com ele, pois assim estaremos certos de que ele continuará cuidando de nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Que esta mensagem tenha falado profundamente em seu coração e que por meio dela você possa renovar a tua segurança naquele que cuida de nós, naquele que zela por nós, naquele que vela por nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Se gostaram dessa reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu like e não se esqueça também de compartilhar esse espaço com outras tantas pessoas. Faça aí a tua inscrição em nosso canal e em breve, Cristo nos permitindo, estaremos aqui novamente. Um forte abraço e até lá.